Olá, você que é interessado em questões de sexualidade, sexologia, eu quero lhe dar as boas-vindas para as nossas comemorações dos 30 anos do INPASEX, o Instituto Paulista de Sexualidade. Nós estamos fazendo uma comemoração através de publicações. Este ano, no segundo semestre, teremos alguns livros publicados com a participação de 134 autores de 17 países. Muitos autores vão se apresentar aqui para vocês, para que nós conheçamos quem são eles e sobre o que eles vão falar. Então, minhas boas-vindas aqui a esse autor, Carlos da Roz. Carlos da Roz vai nos contar quem é ele, como é que é a trajetória profissional dele, como é que ele se envolveu em algumas questões relacionadas à sexualidade e contar um pouco sobre o que ele vai escrever. Carlos, muito obrigado por participar desse projeto. Para nós é bastante ambicioso, mas também é muito celebrante, porque nós necessitamos fazer alguma coisa que coloque uma marca que tenha um simbolismo de ciência, de divulgação, de profissionalismo. Muito obrigado. Olá, antes de mais nada, parabéns, isso aí é realmente um marco e tu faz parte do marco da sexualidade bem feita, bem ética, bem científica aqui no Brasil. Eu estou praticamente junto contigo aí durante quase todo esse tempo. Eu me formei em medicina, meu nome é Carlos Teodósio da Rosa, eu sou urologista, eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria lá nos idos de 1988, já faz um bocado de tempo. Vim para Porto Alegre, fiz uma formação, uma residência em cirurgia geral, seguida de urologia, e dentro da urologia havia o Cláudio Telequim, que foi um ícone, que é um ícone dentro da sexualidade, dentro da medicina sexual aqui no país, e que muito me estimulou. Então, comecei a acompanhar um pequeno grupo de pesquisadores que era de uma sociedade muito fechada, muito pequena, chamada ABEI, Associação Brasileira do Estudo da Impotência, naquela época. E a partir de então, houve um envolvimento, houve um prazer em participar, em colaborar com toda essa parte. Nós tínhamos dentro da Santa Casa um ambulatório específico de andrologia, que tratava todos os assuntos relacionados à sexualidade, numa época em que terminologia era diferente, onde não se sabia muito a fisiologia da ereção, não se sabia muito a fisiopatologia da disfunção erétil, o termo era de impotência sexual e não de disfunção erétil. Tudo isso muito antes da era do Viagra. Então, a gente realmente acompanhou todo o desenvolvimento da sexualidade no país. Eu gosto de fazer isso, eu publico, eu tenho ambulatório específico, eu ajudo na formação de residentes de urologia desde 1993, já é um bocado de tempo, e sempre, a minha parte sempre foi foco na andrologia, que é disfunção erétil, infertilidade, envelhecimento masculino, DAEM, né, deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Em 1996, eu fiz um fellowship em New Orleans com o Dr. Wayne Hellstrom, que eu considero muito, que eu aprendi muito. Junto tinha 2 pesquisadores, um era professor, já o Dr. Suresh Sikka, que tem uma quantidade imensa de publicações sobre fisiologia da ereção, sobre avaliação da disfunção erétil, e também o Dr. Rune Wang, que hoje é o atual presidente da International Society of Sexual Medicine. Bom, nesse trajeto todo aí, participei ativa e passivamente de múltiplas sociedades vinculadas à sexualidade. Fui presidente da atual ABEMS, que é o nosso braço brasileiro do estudo da sexualidade, do manejo da sexualidade. Eu sucedi o Oswaldinho. O Oswaldo foi presidente antes de mim, depois eu assumi de presidente. E, enfim, a gente faz parte desse grupo, é um grupo que
Até recentemente, vamos dizer, uns 5 ou talvez um pouquinho mais anos, eram as mesmas 30 pessoas no Brasil que se dedicavam à sexualidade, e mais recentemente o grupo ampliou e ampliou muito, e isso é uma coisa boa, porque todo mundo está ficando velho, e eu acho que a ética, a pesquisa, a ciência tem que ter continuidade, então acho que nós podemos também ajudar a colaborar com esses mais jovens que estão entrando no mercado, vamos dizer assim. Eu vou escrever, com muita honra, pelo convite, o trabalho Doença de Peyronie, os aspectos práticos no tratamento dos pacientes. Doença de Peyronie é um assunto bastante palpitante, eu já publiquei bastante coisa, eu tenho bastante trabalho sobre isso, eu gosto de operar, eu gosto de manejar pacientes com doença de Peyronie. Vou tentar, a doença de Peyronie foi descrita em 1700 e até hoje a gente não sabe exatamente qual é a fisiopatologia, qual é a etiologia da doença de Peyronie, e nós acabamos tratando simplesmente a consequência, que é a curvatura peniana. Então, vou tentar fazer de forma bem prática, de forma bem objetiva, a maneira que a gente aborda os pacientes com doença de Peyronie, que maneira a gente maneja, como é que se ajuda esses pacientes, e, enfim, acho que é isso. Queria parabenizar o Oswaldo, a Carla, o Instituto Impassex, por esse projeto maravilhoso. Como sempre, a gente não espera nada diferente dessa dupla. O Oswaldinho é um trator, ou talvez 100 tratores juntos, trabalhando na área da sexualidade humana. Obrigado, Oswaldo. Carlos, muito obrigado por participar conosco. Vai ser muito importante a sua contribuição, porque trabalha uma questão para os homens que, quando ocorre, é muito importante fazer alguma coisa. Então, você vai trazer uma contribuição que vai chamar a atenção de todos os profissionais que trabalham com questões de sexualidade, para ter os olhos para entender o que fazer, ou como encaminhar adequadamente esse paciente, porque, sim, traz problemas e nós estamos aqui para desenvolver uma saúde sexual. Muito obrigado e vamos comemorar esse ano. Obrigado e parabéns de novo. Tchau.